Olá amigos, tudo bem com vocês? Bom, queria dizer que para mim é um grande prazer estar gravando esse vídeo, de uma forma ou de outra contribuindo para os estudos daqueles que almejam a aprovação no exame da OAB, bem como a aprovação nos diversos certames públicos que correm pelo Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o professor Adriano Cote, ministro Direito Penal e Processo Penal, e hoje eu venho nesse vídeo trazer uma dica bem bacana, uma dica de direito penal, uma dica de crimes em espécie. Nesse vídeo eu vou dar uma dica especial para vocês, pessoal, sobre um crime que seguidamente cai em prova, e ele tem algumas artimanhas, e os candidatos poucas vezes se dão conta dessas artimanhas e acabam errando a questão. Eu estou falando do crime de resistência. Primeira coisa, onde está o crime de resistência? Ele está no artigo 329 do Código Penal. Lá diz assim: opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Pena detenção de 2 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, pena reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. As regras deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Pessoal, antes de mais nada, algumas características gerais. O crime de resistência, ele é um crime contra a administração pública. Mas cuidado! Embora seja um crime contra a administração pública, não é um crime praticado por funcionário público, e sim um crime praticado por particular. Certo? Está no capítulo dos crimes praticados por particular contra a administração em geral. É um crime punível na forma dolosa, e o caput é uma infração de menor potencial ofensivo. Lembrem o que é isso. Infração de menor potencial ofensivo, que a pena máxima não ultrapassa 2 anos. Se nós tivermos o parágrafo 1º, aí nós estamos diante de uma resistência qualificada, e essa segue o procedimento especial característico sumário. Não será o rito sumaríssimo, porque a pena vai a 3 anos, passa dos 2. Bom, o que é o crime? Opor-se à execução de ato legal. Pessoal, imaginem o caso de um policial que efetua um flagrante. Está segurando o indivíduo pelo braço. O indivíduo tenta fugir. O policial segura pelo braço, ele tenta fugir. Nisso, pessoal, o indivíduo acaba puxando o braço com força e acaba voltando o braço no policial, atingindo-o, e o indivíduo vem a fugir. Vejam o que aconteceu. Uma prisão em flagrante, o policial segura o indivíduo pelo braço, que na tentativa de se desvencilhar, ele acaba puxando o braço com força, esse braço volta, atinge o olho do policial e o indivíduo então foge. A pergunta: isso que aconteceu, esse caso concreto que eu citei para vocês, isso caracteriza um crime de resistência? A resposta é não. Mas como, professor, ele se opôs ao ato legal? Sim, mas isso não caracteriza o crime de resistência. Por quê? Porque o tipo penal da resistência, no 329, exige o quê? Opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário. Ou seja, tem que usar de violência ou grave ameaça. Isso é o modus operandi. No meu exemplo, se houve agressão, ela não foi dolosa. O único objetivo do indivíduo, no meu exemplo, era qual? Fugir. Ele não queria, meus amigos, agredir o policial para se opor ao ato. Isso não é crime. É da natureza humana a busca pela liberdade. Então entendam que no Brasil não se pune aquilo que nós chamamos de resistência
passiva, ou seja, o indivíduo que apenas tenta se desvencilhar do policial, aquele indivíduo que se agarra em um poste para que não o levem, aquele indivíduo que se tranca dentro de casa para não ser conduzido. Isso não é crime. Isso não é crime. Isso não é nem ao menos desobediência, que pressupõe uma ordem legal. A conduta é atípica. Resistência passiva não é crime. Mas, no momento que o indivíduo resolve agredir um policial, usar de ameaça contra ele com o intuito de opor esse ato, aí sim a resistência se aperfeiçoa. Outro cuidado. Imagine aquele indivíduo revoltado, que com o ato de prisão pega um tijolo e destrói a viatura policial. Olha só, ele estava revoltado com o fato, pegou um tijolo e destruiu a viatura. É crime de resistência? Não, porque a lei diz que tem que ser mediante violência ou ameaça a funcionário, tem que ser contra a pessoa. Esse crime de ter destruído a viatura vai caracterizar, meus caros, um crime de dano qualificado, mas não caracterizará crime de resistência. É importante vocês saberem isso também. Outro cuidado, lembrem que um particular também pode prender em flagrante, mas se um indivíduo agredir um particular para se opor ao ato, isso não é resistência. Não é resistência porque diz lá, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo. Então, só se um particular simplesmente decidir prender alguém em flagrante e esse particular for agredido, nós vamos ter o crime de lesões corporais, mas não vamos ter o crime de resistência. Cuidem isso. Outro cuidado. Ao mesmo tempo que o particular agredido não caracteriza a resistência, pode também caracterizar. Se esse particular estiver auxiliando um funcionário e for agredido, aí sim, amigos, nós vamos ter a resistência. Por quê? Olhem lá, opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, se um particular está sozinho cumprindo um ato, praticando um ato e for agredido, é só lesões corporais. Agora, se esse particular estiver auxiliando um funcionário público na prática do ato, aí, meus amigos, nós vamos ter o crime de resistência sim, mais de lesões corporais. O mesmo vale para um policial agredido. Olha o que diz o parágrafo 2º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, se o indivíduo agride um policial para se opor ao ato, serão 2 crimes. Será a resistência e será também o crime de lesões corporais. E por fim, pessoal, vejam vocês que se mesmo com a resistência o ato da autoridade é executado, o policial, por exemplo, consegue prender em flagrante, nós vamos ter o crime de resistência simples, que é o do caput, com pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Agora, se em virtude da resistência o policial não conseguir executar o ato, aí, meus amigos, a resistência é qualificada. Vai lá para o parágrafo 1º e a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Percebam, recadinho final. Executando o ato ou não executando o ato, a resistência de qualquer maneira é consumada. Certinho? Então, meus caros, o meu muito obrigado pela atenção. Me despeço aqui, estou encerrando o vídeo, certo? Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tudo de bom a vocês. Tchau, tchau.